tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse aqui é um vídeo sobre a vida depois do fim de Game of Thrones. Talvez até o título seja Existe Vida Após Game of Thrones? E é mais como um vlog mesmo, eu batendo um papo com vocês. Vocês sabem que Game of Thrones é um dos conteúdos principais do canal, e é um conteúdo que traz muito público, então eu espero que eu esteja falando com a galera nova também, porque muita gente chegou no canal nesse período, o canal ganhou mais de 50 mil inscritos só durante a temporada, então sejam muito bem-vindas, pessoas novas, espero que vocês gostem do conteúdo aqui do canal. Eu falo muito de Game of Thrones, mas eu também falo de muitos outros elementos da cultura pop. Eu falo de outras séries, por exemplo, The Handmaid's Tale, eu falo de filmes, falo de animações, animes e de vez em quando eu falo um pouco de jogos também. E o que eu mais gosto é olhar a cultura pop e pensar sobre ela e conversar com vocês pra gente pensar junto. Não é à toa que um dos quadros que tem aqui no canal se chama Ficcionário, porque eu gosto de trazer esses termos tão usados pra gente discutir cultura pop que nem todo mundo entende, nem todo mundo conhece. E é sempre muito legal quando vocês dizem, nossa, obrigada, eu nunca soube o que isso significava. Por exemplo, eu falei de cliffhanger e uma galera não sabia exatamente o que significava. MacGuffin também. Eu vou deixar o link pra esses vídeos aqui na descrição. Mas eu também gosto de abordar teorias, como rola com Game of Thrones. Gosto de explicar os mundos e contar mais sobre eles. Então eu tenho uma série bem legal sobre The Handmaid's Tale, que eu falo das castas e tudo mais. Eu sempre tenho feito isso e eu quero ampliar aqui no canal, né? Mas aí acho que entra o assunto principal do vídeo, que talvez seja o que fez você clicar aqui, que é Game of Thrones acabou. E agora? Tem muita gente que vem pro canal na época de GOT e só quer ver Game of Thrones. Isso não é problema nenhum, pelo contrário, eu acho muito legal que eu e a Carol tenhamos nos tornado referências na série. Mas também eu quero muito conversar com todo o meu público e trazer o melhor conteúdo pra todo mundo. Então, muita gente me pergunta, mas o que vocês vão fazer agora que Game of Thrones acabou? Na verdade, quando já rolavam os primeiros vídeos das pessoas, e quando Game of Thrones acabar, o que vocês vão fazer? Isso é um papo que já existe há um certo tempo. E eu sempre tive em mente que eu não ia falar só de Game of Thrones, né? Desde quando eu criei o canal, a minha ideia era trazer outros assuntos, e eu já passei por vários deles aqui no canal. Teve assuntos que não deram tão certo, que a galera não curtiu tanto, teve outros que a galera curtiu e pediu mais. Alguns eu tive que parar no meio do caminho, mas talvez eu traga eles de volta. Mas eu queria falar em primeiro lugar que isso não é uma despedida de Game of Thrones, porque eu e a Carol vamos continuar fazendo conteúdo sobre a série. É lógico que a frequência não vai ser tão intensa quanto a da época da temporada, mas os vídeos vão continuar existindo e a gente pode falar mais dos livros, dos detalhes do mundo, né, Westeros, planetas e tudo mais, que esse mundo que o George R. R. Martin criou é muito rico, tem muitos detalhes e tem assunto praticamente infinito para discutir. O nosso foco agora, depois da temporada, deve se voltar um pouco mais para os livros. Inclusive, caso vocês não conheçam, eu e a Carol temos um podcast chamado Rodor Cavalo. Nesse podcast, a cada episódio, a gente discute um capítulo dos livros de Game of Thrones. A gente começou lá no prólogo do primeiro livro, aí depois primeiro capítulo, segundo capítulo, cada episódio discutindo esses capítulos. Então a ideia é que vocês leiam e depois ouçam os nossos comentários pra debater com a gente, sabe? Pra discutir o capítulo junto com a gente. Dessa maneira aprofundar um pouco a leitura, falar sobre teorias, interpretação de personagens e tudo mais. O Rodor é um podcast quinzenal e a gente parou ele um pouco na época da temporada, porque a nossa produção de conteúdo tava muito intensa e realmente a gente não ia dar conta de fazer um quarto conteúdo de Game of Thrones, né? Porque já tava rolando a live semanal, mais 2 vídeos semanais. Então já tinha 3 conteúdos semanais, ainda ia rolar esse quinzenal, tava meio impossível. Mas agora que a temporada acabou, sim, a gente vai voltar com o Rodor Cavalo. A gente ama fazer esse podcast e a gente tá muito feliz com a recepção de vocês, mas ele não vai voltar imediatamente, tá, gente? Porque essa temporada, como eu falei de GOT, é muito exaustiva. Até eu tô gravando esse vídeo falando um pouco mais baixo, acho que vocês separaram, porque eu perdi minha voz. Isso aconteceu ano passado, eu ainda não sei o que causou, mas eu imagino que seja por excesso de uso. Quando a gente faz gravação de vídeo ou de áudio, a gente acaba impostando a voz de uma forma diferente, e assim como aconteceu comigo no ano passado, eu comecei a perder a voz durante a temporada de GOT. Quem me acompanha no Instagram já sabia disso, eu já tinha avisado o pessoal, mas então eu não tô falando com a minha animação normal, não é porque eu tô triste nem nada, é porque se eu falar um pouco mais alto do que isso, eu perco a voz muito mais rápido. E eu acho que essa perda da voz é uma consequência dessa época que é realmente muito intensa, é muita gravação, e as gravações do canal não pararam também. Eu quis manter o canal com outros conteúdos durante a época de GOT também, porque eu sei que tem gente do canal que gosta dos outros conteúdos e não queria que as pessoas ficassem 2 meses sem vídeos novos, sem ser de Game of Thrones. Eu realmente ralei essa época pra gravar bastante e ter conteúdo pra vocês. E eu tinha planejado, assim que GOT acabasse, tirar uma semana de folga pra descansar mesmo, tanto a cabeça quanto o corpo, quanto as cordas vocais. E pra isso eu iria deixar alguns vídeos pré-gravados com bastante conteúdo pra postar durante essa época. Mas a minha voz
voz realmente pediu arrego, então toda vez que eu tento impostar ela um pouco mais, fica meio complicado o vídeo, sabe? Porque eu começo a perder a voz no meio, então eu não tô conseguindo fazer esses vídeos mais longos, que eu tenho que falar frases muito longas, e normalmente os vídeos duram muitos minutos. Por isso eu decidi usar esse fiapinho de voz que sobrou agora pra contar pra vocês como que vai ser o canal depois que eu voltar dessa semana de folga. Que eu acho que quando eu vou estar com uma voz mais de boa e vai dar pra gravar normalmente. E a primeira coisa é que eu quero a opinião de vocês sobre o conteúdo, eu quero sugestões aqui embaixo de que temas vocês querem que eu aborde. Eu vou citar alguns exemplos aqui das coisas que eu quero fazer. Eu gosto muito de fazer o ficcionário, como eu já falei, mas eu quero falar um pouco mais sobre histórias, pensar sobre as histórias, o que elas representam, trazer curiosidades sobre a história de animações e filmes e séries, falar dos universos desses filmes e como alguma coisa específica aconteceu. Por exemplo, o vídeo que eu tenho de Um Lugar Silencioso, que eu expliquei como rolou o apocalipse. Eu gostei muito de fazer esse vídeo e eu queria fazer sobre outros apocalipses. Eu gosto de falar sobre o funcionamento das sociedades da ficção. Já fiz de The Handmaid's Tale e eu tenho alguns engatados pra fazer. Também quero fazer recomendações de filmes, séries, animes. Eu tô devendo alguns vídeos de anime pra vocês. Eu vi que a Nohana, por exemplo, vai estrear na Netflix e faz muito tempo que eu tô prometendo esse vídeo. Não fiz ainda e é um dos vídeos que eu decidi não gravar por enquanto, exatamente por causa desse problema na voz. Mas se vocês não se incomodarem desse vídeo sair um pouquinho depois, eu posso fazer. É que realmente essa semana de pausa eu acho que é muito necessária pra que a minha voz possa recuperar, sabe? Eu vou ficar em silêncio, quietinha. E é claro, eu tô cuidando, tô fazendo exames, indo ao médico e tudo mais. Então não se preocupem porque eu tô me cuidando. Mas basicamente esse vídeo é pra dizer que sim, existe vida após Game of Thrones. Tem muito assunto que eu quero falar. Eu acho que eu nunca estive tão empolgada com o canal quanto agora, sabe? Eu tô com várias ideias de temas, eu quero falar de muitas séries, muitos animes. Eu tenho feito alguns cronogramas de vídeo e é engraçado porque às vezes tem tanta coisa que eu quero falar naquela semana que teria vídeo todos os dias, sabe? Então eu tenho que remanejar e calcular certinho como que eu vou fazer, porque eu ainda não consigo fazer essa entrega de tantos vídeos por semana. Assunto não falta, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Eu tive alguns momentos de desânimo criativo com o canal, eu não sabia o que eu queria fazer. E nos últimos meses eu me sinto bem mais confiante com o meu conteúdo. Como eu falei no vídeo de aniversário, eu tô muito empolgada com o que eu tô fazendo, sabe? E eu tô muito feliz que vocês estão me acompanhando nisso. Vocês que chegaram agora depois de Game of Thrones, durante a temporada, e vocês que estão desde antes, obrigada, e eu quero as sugestões de vocês pra gente fazer com que 2019 seja o melhor ano do canal até agora. E é triste que eu tenha que fazer essa pausa, porque eu já queria produzir um monte de vídeo pra deixar saindo enquanto eu tô de folga, mas realmente não dá. Eu acho que é um sinal do corpo, ó, tá vendo? A voz começa, não sei se vocês conseguem ouvir, mas ela dá umas raspadas e ela começa a assumir sozinha se eu forço. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada de novo, deixem as suas sugestões aqui nos comentários. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.